Olá, Joe Best. Olá, Ana. Então conta-me. Não, peraí. Vai? Não, fala. Fala. Então, mas já é para... Outra vale? vez de início. Olá, Joe Já. Best. Olá, Ana. Best. Conta-me. Conte. És tu que me vais contar a mim, porque eu já fiz rádio. Há 20 anos não fazia rádio. E tu... Eu sei que era um sonho da tua vida fazer rádio e por isso temos este arsenal todo montado. Parece ou Apocalipse Now, com muito menos helicópteros. Não podemos dizer I love the smell of napalm in the morning, porque é mais I love the smell of COVID-19 in the morning. E então... Queres que eu te conte o quê? Parece Cabo Canaveral, Okay. mas com muito menos foguetões também. Diz-me uma coisa, é a tua primeira experiência de fazer rádio? Eu já fiz muita, felizmente, e há 20 anos não fazia, portanto agora diz-me o que é que esperas de fazeres uma emissão de rádio. Vou-te explicar a paixão da rádio. O meu querido paizinho, na altura das rádios pirata, teve o prazer de fazer a rádio numa rádio chamada Rádio Ativa. Fazia o programa da noite, um programa que se chamava Um Canto com Palavras, o outro Português Suave. Tinham assim uns nomes também fumei. giros. E de vez em quando eu ia com ele. E lembro-me uma vez de ele dizer assim: hoje vais fazer tu o sinal horário. E eu disse: não sei. Ele Com a provetidade de? Não sei, devia ter uns 13, 14, talvez. Provetidade de 13 anos. Muito bom. E abre o microfone e no momento em que ele diz que faz o sinal, a dizer estás no ar, todo o meu corpo entrou num processo de compressão, compressão, frio na barriga, e eu assim... infanto-juvenil. E assim, mas consegui. Lá disse, boa noite, é 1 da madrugada, Rádio Ativa, o som do Porto. É exatamente isto que eu disse. Com telefonemas a seguir e tal, as rádios pirata tinham essas coisas, as pessoas estavam muito próximas de quem fazia os programas. A proximidade com quem ia na estrada, a essa hora já eram camionistas, taxistas. Gente que estava a trabalhar, gente que... Era um programa muito engraçado. Era um programa muito muita engraçado. Coisa boa nesse sentido. O Postigo da Noite e essas coisas, as pessoas ligavam os radialistas eram realmente uma grande companhia. E depois tive a oportunidade de ver também o outro lado. E de vez em quando ia com o meu pai durante mais tempo, porque era preciso substituir alguém, e ele ia fazer outros programas e eu ficava a separar os telexes. Havia telexes. Atenção, millennials. Atenção, millennials. Por favor, pesquisar no Google telex. Depois a gente põe uma legenda. E a rádio fascinava-me porque é só a palavra, só o som. E a imaginação fica... Da mesma maneira que o livro é encantador, porque tu consegues imaginar uma série de coisas que, se te for mostrado num filme, tu não imaginas, nem sequer depois a imaginação funcionar, a rádio é igual. E as pessoas têm caras, até tu as conheceres, têm as caras que tu lhes imaginas. Hoje em dia, sabes que isso mudou um bocadinho, porque isso era o que eu tinha a dizer. Os estúdios têm câmaras... Olha, caiu-te uma os estúdios têm câmaras a filmar, têm GoPros e grandes angulares... E grandes angulares a filmar, que se lixa a caveira. Têm grandes angulares a filmar o estúdio e as pessoas hoje em dia já podem sentir um bocadinho. Portanto, podem ouvir. Portanto, há um verbo que ainda não existe. Se eu pudesse, em vez de tanta porcaria no acordo ortográfico, incluir verbos novos, é o ouvir, não é? Diz-me uma coisa, que música é que passava na Ativa? Depende. Com o meu pai, música portuguesa. Claro. O meu pai passava muito Zeca Afonso, passava muito Zé Mário Branco, passava muito Paulo de Carvalho, passava muita música brasileira, Caetano, Maria Bethânia, Ivan Lins. Portanto, aquilo era a música que o meu pai ouvia em casa. Portanto, era a música que eu estava habituada a ouvir desde miúda. Mas havia outros programas, havia... toda uma programação, toda uma parafernália de programação diferente. Portanto, rock não havia? Rock havia, mas era... 1111, Quarteto 1111... não me lembro, confesso que não me lembro. Rock sinfónico... E é giro de falares disso, porque
a minha relação com o rock é uma coisa muito estranha. Na minha casa, a música que se ouvia era música portuguesa. E tu, rebelde e companhia? Não, nunca, sempre gostei da música que se ouvia na minha casa e acho que fez parte da minha formação. Agora, a minha pergunta é, e a rádio tocava lá em casa, mas era a rádio que os meus pais ouviam e tal, eu não me lembro de ouvir, apesar de eu gostar muito de rádio, eu gosto muito mais de rádio falada do que de rádio, do que da música sempre a tocar. Mas os separadores de música são importantes no programa de rádio, obviamente. São. Pronto, mas eu a rádio falada apaixona-me, então eu não me lembro de ouvir grandes programas de rock na rádio, não me lembro. Então não sabes porquê? No Porto, mas tinhas grandes rádios rock no Porto. E então porque no Porto tinhas templos do rock, tinhas o Griffins, tinhas o Bateau, tinhas... Convenhamos, eu sou um bocadinho menos idosa. Com 13 anos ainda não, mas com 13 anos ainda idosa não. Que tu. Mas tinhas grandes templos do rock no Porto, rock... música de vanguarda, tinha já muitas malhas a bater, nessa altura já tinhas grandes malhas a bater, ainda não havia indústria, lembro de ir à inauguração do Indústria, não tinhas ainda, se calhar nessa altura, estamos a falar mais 87, 88 talvez. Não, 87, 88. 87, 88 estava ainda o Rock Rendezvous em Lisboa ainda estava também a bombar. Mas também já havia muitas rádios locais a passar rock. O que eu te queria dizer é que o meu contacto com o rock, e eu sou definitivamente do rock, às vezes um bocadinho do punk, mas definitivamente do rock, e não sei, não me lembro de onde é que vem este contacto. Não te consigo identificar. Neste momento da minha vida comecei a ouvir rock. Tinhas uma bola de cristal e dizias... Não sei. Vou casar daqui a 148 anos com um gajo. Há uma experiência muito engraçada, uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, com a música com o Stand and Deliver do Adam and the Ants. Eu nunca tinha... Sim. Ou seja, eu não tenho consciência de alguma vez, na altura em que a música saiu, ter ouvido aquilo. Eu não sei onde é que a música passava sequer. E lembro-me de, passados uns 20 anos, pôr a música a tocar e dizer: porquê é que eu sei esta letra? De onde é que isto vem? Eu lembro-me bem, foi com aquele boom do punk rock, lembro-me bem, e nós considerámos Adam and the Ants um hino punk rock, o Stand and Deliver, um hino punk rock. Hoje em dia, não sei quantos anos depois, eu olho para aquilo e chamo aquilo um sweet punk. Sweet Tal punk como é bonito. O meu amigo Carlos Sousa chamava o Sweet Heavy aos Europe, e quando aparecia só o heavy metal, que arrangue, uau! Saía na Metal Hammer e não sei o que, Europe. E tu hoje em dia olhas, vês uns gajos que foram ao cabeleireiro e têm ali um som polido, sintetizadores e uma guitarra estridente e não sei o que, todos polidos e todos maquilhados e não sei o que, não é? Mas a música tem dessas coisas. Sim, mas pronto, sim, o Stand and Deliver também está cá dentro. E é assim. Mas chamar aquilo punk rock, espera aí um bocadinho. Mas o punk não é só... Não podemos limitar as coisas. Punk rock é o Sid Vicious a descer a escada de fato branco, calça de cabedal, todo desgrunhado, e a swingar e a cantar Now the end is near and so I face the final curtain. Pronto, isso é que é punk rock. Bom, foram inventados, mas pronto, mas muito bem. Então, mas assim, a história do rock fascina-me e a música fascina-me, mas o rock fascina-me de tudo, as bandas portuguesas, as bandas estrangeiras, bandas diferentes, o início do punk e mesmo a nossa banda, não é? Podemos dizer a nossa banda? Sim, pelo que já gastámos com ela, sim, é uma parte nossa. São os YouTube. Podemos ter 2% Tem uma das ações. fase no início que me... Eu gosto quando a música é caótica, gosto do caos na música. E então aquelas músicas do início eu vou retificar só o teu caótico para crua. Não, é quando eu digo caótico, não é isso. O que eu digo, quando eu falo de música caótica, falo de música em que a melodia não é imediata. Ou seja, em que tu estás a ouvir e não consegues antecipar o que vem a seguir. Mesmo que seja a primeira vez. Estás a ouvir há monte de melodias que tu estás a ouvir e pensas, a seguir deve ser mais ou menos isto, deve ser assim que soa. E eu gosto de músicas em que isso não nos é permitido.
E, isso eu vou dizer uma coisa, tu estás sempre à espera. O Bullet Blue Sky é uma música caótica. Bullet Blue Sky é caos, e é provavelmente ao vivo uma das maiores malhas dos YouTube, porque aquilo vai ao extremo, não é? Aquilo é muito Man screams into saxophone. Acho que os senhores não vão querer ouvir a gente cantar. Outside It's America. E depois com o jogo de luzes. Que aquela música no álbum é uma coisa e que tu já viste ao vivo. É incrível. Felizmente já viste ao vivo para aí umas 40 ou 50 vezes ao meu lado. Aquilo atinge um patamar, é incrível, aquilo é verdadeiramente rock and roll, mas 360 graus, 16/9, whatever, caos total. Muito bem. E agora que já falámos de rock, podemos falar de comida, que eu tenho fome. Tens fome? Está quase na hora do almoço. Está na hora do almoço. Olha, o almoço hoje é um frango corado, como a minha mãe fazia, só que quase como a minha mãe fazia. Em vez de pôr vinho branco, pus vinho abafado dos Açores, da fábrica de licores Mulher de Capote. Olha, a fábrica de licores Mulher de Capote. Sim. Estão hoje aqui ao nosso lado. Estão ao nosso lado porque são marcas e empresas do coração e nós estão aqui juntinhos com as conservas da Conserveira do Sul. Isto é kit. É um kit de coração. Quarentena. Não, um kit de coração também. Isto é um kit de coração. E quarentena. Foram os meus dois primeiros patrocinadores do projeto da cozinha, quando eu deixei de ser cozinheiro para o corporate, deixei de ser chefe de cozinha e investigador, pesquisador do corporate, e tu sabes bem que estavas ao meu lado. E eu disse, não, vou mudar o azimuth, e fizemos aquele evento célebre num T2 da Tapada das Mercês para 44 pessoas num T2, e percebemos que era isto que eu devia fazer e queria fazer, e pronto, evoluímos o conceito e ganhámos sponsors e parceiros. E estes dois, por exemplo, são do coração, foram os primeiros, a Conserveira do Sul há 10 anos, a Carolina vai para 9, Carolina e a fábrica de licores de Mulher de Capote e as mercearias onde nós trabalhamos vai para 9 anos. Não são tão rock and roll como nós. O João da Conserveira, é super rock and roll. A Carolina é uma mulher mais de trabalho, é uma administradora muito mais calma e ponderada do que mas nós todos. Na essência a Carolina é rock and roll. A Carolina, sim, a essência da Carolina é muito rock and roll, sim. E então, depois cresceste e vamos voltar. Cresceste, sim, tu cresceste. Okay. E depois lembras-te já do swing à quarta, eram noites de rock. Isso eram noites de rock, de Remember Yesterday. Eu lembro. Eu fui à frente que era para te abrir a porta. Mas aquilo era incrível, eram noites incríveis. Deve ter sido as poucas fases da minha vida em que eu saía à noite sozinha sem problema, ou seja... Com 1000 paus no bolso. Chegava. 1000 paus no bolso, 4 águas com gás durante a noite inteira, tinha que ser, porque o swing, para quem não conhece o swing, que eu acho que fechou. O swing fechou, infelizmente. Eu acho que fechou. Posso estar a mentir, mas depois verificamos. Tu entravas no swing e tinhas que descer uma escada. E aquilo, estas quartas-feiras temáticas aconteciam durante o verão, a partir de abril até junho ou julho. E eu lembro de... Nós entrávamos no swing e começavas a descer as escadas e vinha um bafo de ar quente e úmido. E tabaco, cheio de gente. E tabaco fumava-se. Sempre cheio de gente. E era incrível. A música era incrível, dançava-se a noite inteira. A discoteca era incrível. Era incrível. Tinhas que beber muita água, porque eu não consigo. Eu também nunca consegui. O álcool e a sede não funcionam muito bem comigo, então era 250 paus para cada garrafa. Sabes que eu vivi no Porto. Na Rua do Lidador, 32 dias, blá blá blá. Vivi na Rua do Lidador 32 dias. E venho de uma digressão ao Algarve de 4 ou 5 anos com uma turma, viviam quase todos na Rua do Lidador, menos o Pérola, que era de Matosinhos. O Pérola foi gerente do swing. O Luís Meireles, tu conheces e já estiveste comigo e com ele quase a chegar a Matosinhos, num restaurante brutal, que também já não existe, infelizmente. Já não existe. Não existe. E então
trabalhei com eles no Algarve 4 ou 5 anos e depois, quando vim, trazia uma pipa de massa na altura, que juntei no Algarve, ganhava-se muito dinheiro na altura, e era para ir para a Inglaterra, para Newcastle, ser cozinheiro privado de um casal que conheci no Algarve. Fizeram obras na cozinha e em casa, e eu trouxe 100 e tal contos na altura no Algarve. Epá, estourei mais de metade nos 32 dias que vivi na Rua do Lidador, porque aquilo era farra todos os dias. E disseste adeus ao Newcastle. E depois era swings à segunda, à terceira, à quarta, à quinta, era Griffons, era Batos, era aquilo tudo. Dom Bacalhau, Bibo Porto, esses bares todos, corríamos as capelinhas todas, como se costuma dizer. E depois acordavam-nos às 3 da tarde, os meninos não querem vir almoçar, e pronto. Na casa do Luís Meireles, recordo, a casa do Luís Meireles era uma casa também muito rock and roll. Eu tinha um pai que não era um daqueles pais austeros, era um pai mais liberal e entendia perfeitamente que a gente se levantasse às 3 da tarde, esperava às vezes para almoçar connosco e depois ao lado da mesa tinha um garrafão a dizer bebê. O que é isto, Sr. Luís? Sr. Meireles? É vinho verde. Tenho grandes recordações do Porto, é uma cidade do coração. É uma cidade rock and roll também. É uma cidade muito rock and roll. A tua comida é rock and roll? A minha comida é rock and roll. A minha comida é sweet. Não vale chorar. Não vale chorar. A minha comida é love like love. Sim. Mas se tivesses que a descrever, o que é que dizias? A parte sweet é a parte que vem da minha avó para a minha mãe, cozinha empírica, não é? Cozinha empírica, não sabem pontos de cozedura, não sabem nada, sabem escolher peixe fresco, sabem escolher as melhores carnes, quando não são, no dia a seguir estavam no talho a dizer: "Oh, Sr. Carlos, os bifes que mandou ontem tinham muitos nervos." E faziam comida de emoção, comida de tacho, chamada hoje em dia comida de conforto. Lembro do Fausto Airoldi em 2007, 2006, 2007 dizer que tinha ido aos Estados Unidos e que ia voltar em grande força o comfort food. Começava-se a falar, é óbvio que os americanos comfort food para eles é turkey com mashed potatoes e whatever, porque eles não têm... E mac and cheese. Mac and cheese vem dos italianos, isso não é comida de conforto, isso é um fast food. Mac and cheese é um fast food que veio influências italianas e todos os povos que colonizaram os Estados Unidos. E lembro dele falar do comfort food, e a comida da minha casa era essa mesma, era comfort food. A minha mãe se calhar só fazia 20 ou 30 pratos, mas tudo o que fazia com emoção, tirando aquele pargo assado, como sai da cabeça, que a gente comia, era maravilhoso, mas o par estava seco, estava 4 horas no forno. Foi assim que a minha avó ensinou-me a fazer, e o desgraçado do par lá estava 4 horas no forno, não é? Nunca na pau já. Aquele pargo era rocker, era de pai o Ozzy Osbourne com 98 anos, a dar um concerto, mais ou menos, estás a ver? Pronto, e essa é a parte sweet da tua comida. Essa é a parte E qual sweet. É a parte rock and roll? A parte rock and roll é a irreverência, é querer fazer sempre mais e melhor, querer despertar emoções, querer despertar paixões, não é? À mesa, porque nós temos que provocar uma emoção ao cliente, ao convidado, ou whatever. E essa irreverência mudei um bocadinho o azimuth, porque estava habituado durante muitos anos, enquanto cozinheiro, e eu cozinhei às vezes alternadamente, porque no Hotel Flórida fui fiel de armazém, depois era preciso no bar, eu era um bombeiro, basicamente era um bombeiro. É preciso ir para a cozinha, é preciso ir para a pizzaria, para o Joe Spaghetti, é preciso agora ir ao bar do hotel, e eu fui um polivalente, tornei-me um polivalente. Isso ajudou-me a crescer enquanto profissional de restauração e hotelaria, porque ia apagar fogos. Nesse apagar de fogos aprendi com muita gente. Aprendi uma vez na sala de refeições não do Great American Disaster do Hotel Flórida, mas no Hotel Flórida, com o Pedro, que era o chefe de mesas na altura, e eu andava a correr, porque estava habituado ao American Disaster, porque eram 600 refeições por dia. E ali naquele restaurante uma coisa mais pausada, com 30 ou 40. Eu comecei a correr e o Pedro agarrou-me num braço e disse assim: olha, vou-te ensinar uma coisa, se andares a 20 a hora nesta sala,
consegues atender 4 ou 5 meses ao mesmo tempo. Vais para lá, vais levar o serviço que te pediram. Quando vieres para cá, trazes toda a louça que já não faz falta nas mesas. E eu aprendi isto. E hoje em dia vejo muita gente a correr. Podes correr muito, mas correr muito não é sinal de bom serviço. Portanto, eu aprendi muitas coisas neste processo. Mas, voltando à vaca fria, tudo o que aprendi nesta altura, com a cozinha empírica que recebi da minha mãe e da minha avó, estava sempre na minha zona de conforto. Eu comecei a fazer, fiz o meu primeiro arroz de tomate com 8 anos, sozinho em casa, fiz a primeira caldeirada para os meus amigos todos da Caparica, aos 14 anos, com lulas que fomos apanhar das caixas que caíam na lota, apanhávamos as lulas que caíam ao chão, e pai, às 5 da manhã fomos todos para a minha casa fazer uma caldeirada de lulas. Fui eu que fiz, pai, com 14 anos, 15, comecei a cozinhar muito novo. E então tudo isto era muito normal, tudo muito da cozinha empírica que recebi da minha mãe e da minha avó. Depois, cheguei a uma certa altura, isto é tudo muito bonito, sei fazer caldeiradas, cozidos à portuguesa, não sei, diz-me tu se faço bem ou mal. Fazes um bocadinho bem. Um bocadinho bem, toda a gente diz que o meu arroz de pato é o melhor do mundo. Faz um bocadinho bem. Se bem que eu esteja um bocadinho cansado de arroz de pato, durante 30 anos só servi isso nos casamentos, bacalhau com natas, bacalhau com broa e arroz de pato, apesar de eu gostar muito. Se for bom, é maravilhoso. Mas que já está assim olha, está aqui pelas caveiras, estás a ver? Está aqui pelas caveiras. Entretanto, numa altura, a cozinha mudou um bocadinho, houve alguns cozinheiros que não romperam com a tradição, atenção, porque a matriz da cozinha portuguesa está presente, a matriz da cozinha tradicional portuguesa, mesmo aquela da Bíblia e da Maria de Lourdes Modesto, está presente na maior parte dos nossos cozinheiros portugueses. Não tem como não estar, não é? E até alguns estrangeiros que assimilaram essa essência. Portanto, mesmo muitos cozinheiros, tens o Hans Nuner no Algarve, com 2 estrelas Michelin, um dos melhores cozinheiros em Portugal, que continua a manter aquela tradição dos mercados e do produto algarvio e do produto português, para transformar, mesmo já com técnicas contemporâneas, mas vão buscar, tanto nós como os estrangeiros vão buscar. E então, para aí em 2006, 2007, estava a viver um bocado um enfado da minha carreira, que fui convertido em chefe executivo, trabalhei para 2 grandes empresas, fiz os Jogos Olímpicos de 2008 sentado à secretária de fato e gravata, mas sempre com 2 jalecas penduradas no meu escritório. E volta e meia havia festas no centro de estágio do Jamor, e eu tirava a sacana da gravata e do fato e vestia o fato do rock and roll e ia para a cozinha começar a fazer coisas giras e diferentes. Depois a cozinha realmente evoluiu, houve muita gente a romper com as vacas sagradas, e porque não, ainda hoje o Avilés faz no restaurante dele, no Belo Canto, aclamado por muitos e sempre cheio, um restaurante de sucesso. Mas há muita gente que critica o cozido à portuguesa dele. Ele, na essência, põe uma folha de couve com todos os sabores do cozido e algumas texturas do cozido. Isso é romper, é realmente mexer com as vacas sagradas, porque as pessoas estão habituadas com o cozido à portuguesa, não seja uma folhinha de couve com aquilo. Mas o que é certo é que ele concentrou todos os sabores naquele caldo. Há pessoas que não entendem isso e eu respeito. E estamos já a falar da cozinha contemporânea, do fine dining, onde muitos cozinheiros, a criatividade de cada um é diferente, cada um é como cada qual, mas que vão buscar os sabores e as técnicas de confecção, da tradição, os sabores do forno. Tu não consegues fazer, numa pipeta, não consegues fazer os sabores do forno de um cabrito, claro, de um cabrito de leite assado, não é? Sim. Portanto, terás sempre que ter essa base. As caldeiradas é um prato muito desconstruído, por exemplo, hoje em dia, há 10 anos para cá, a caldeirada é um prato extremamente desconstruído, porque é fácil desconstruir uma caldeirada. Sim. Tens os sabores todos da caldeirada, fazes 4 ou 5 purezinhos, um com pimentos, outro com batata, outro, e depois tens lá uns bocadinhos de peixe. Obviamente tu vais buscar os sabores da caldeirada. Pronto, isso é a cozinha. Entretanto, alguns mais arrojados, outros mais malucos dos cornos. Isto evoluiu um bocadinho
até chegarmos ao ponto de começarem a chamar cozinheiro é rock and roll, cozinheiro é rock and roll. Isso foi bem visto, foi mal visto, foi aclamado por uns, odiado por outros. Mexemos com vacas sagradas e pronto. Mas eu hoje continuo, não consigo passar, mesmo que tenha que fazer cozinha criativa, cozinha contemporânea, não consigo passar. Aliás, nem eu, nem nenhum dos chefes meus amigos, porque no dia da nossa folga ninguém vai comer esferinhas e bolhinhas e florzinhas. Vamos comer cabrito assado e um leitão bologasa, uma chanfana, não é? Pois é isso. Eu ia voltar à história do polémico cozido à portuguesa do Avilés, para te dizer 3 coisas. Primeiro, a maior parte das pessoas que se insurgiu contra o cozido nunca o provou. Primeira coisa. Também, portanto, é verdade. Segunda coisa, não temos que gostar todos do mesmo. Exato. Cavalheiro não gosta do cozido à portuguesa do homem, não come. Ninguém obriga, ok? E depois, as coisas não há vacas sagradas. Se nós vamos colocar em tudo vacas sagradas, é a história dos velhos do Restelo. Não há nada que me chateie mais que os velhos do Restelo. Mas para as vacas sagradas tens os restaurantes clássicos de Lisboa. São sagradas, uma treta é que são sagradas. Se tu castras a criatividade, nada cresce, nada evolui. Senão estávamos todos a comer, como nos anos 80, nos restaurantes o acompanhamento era sempre batatas, arroz e salada, tudo na mesma travessa. E o molho do bife a abafar a salada. É verdade. Esqueçam lá as vacas sagradas, comem o que gostam de comer, ok? Não moam as pessoas. Isso é aquele restaurante que predominou nos anos 70 e 80, o restaurante predominou nos anos 70 e 80, que era tudo igual, e quando era lombo de porco vinham 18 rodelas de laranja à volta do lombo de porco, e quando era um bife à casa para 2 pessoas vinham 2 ovos, um bife de 30 centímetros, e batatas, e arroz, e alface, tomate, cebola e o molho todo em cima, e depois aquilo estava tudo cozido e de saber ao mesmo, não é? Parou de descrever pratos que eu estou com muita fome. Achas que está na hora? Eu não faço ideia quanto tempo é que a gente já esteve a conversar. Também não faço. Sério? 28. 28. É pouco? É muito? É bom? É bom? É bom. Acham que podemos almoçar? Acham que estou demasiado desesperada. O realizador diz que podemos almoçar. Portanto. Fazemos mais 5 minutos, ou seja, é como se fosses fazer um último capítulo para... Ok, então está bem. Ok, então vamos fazer um último capítulo.